Dia, meus queridos, graça e paz. Hoje, concluindo as advertências de Jesus contra os fariseus, nós vamos ler Mateus 23, do verso 29 até o verso 36. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Meus queridos, nós vimos as advertências de Jesus, foram várias, sobre muitas coisas. E agora Jesus está mostrando aquilo que ele acabara de falar. Não era uma brincadeira. Jesus estava mostrando o que havia dentro do coração dos escribas e fariseus, daqueles religiosos, com uma capa de piedade, mas na verdade estavam longe, completamente longe do reino de Deus. Jesus então aproveita as próprias palavras deles, quando eles afirmavam: se nós estivéssemos no tempo de nossos pais, nós não seríamos seus cúmplices. Jesus está dizendo: olha, vocês estão dizendo que vocês são filhos daqueles que mataram os profetas, daqueles que mataram aqueles a quem Deus enviou para anunciar, para pregar, para ajudar as pessoas a se arrependerem. No entanto, os escribas e fariseus mataram esses enviados de Deus. E Jesus está dizendo que eles vão continuar a fazer isso. Os escribas e fariseus vão continuar. Ele diz: olha, enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Jesus então chama-os de serpentes, raça de víboras, para, ele diz: como é que vocês vão escapar da condenação do inferno? Veja, meus queridos, Jesus não está fazendo um xingamento, como algumas pessoas possam pensar. Serpentes, raça de víboras, às vezes quando o homem está nervoso contra outro, começa a fazer xingamentos, detratando as pessoas. Não é o caso de Jesus aqui, não. Ele está mostrando aquilo que havia no coração deles. Dentro do coração deles tinham venenos. Era como se de fato fossem cobras, serpentes letais. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está aqui simplesmente mostrando o diagnóstico do interior dos escribas e fariseus. E Jesus então, como profeta, homem de Deus, sabe o que é todas as coisas, antes, durante e depois. Então ele vai dizer: por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, açoitareis nas vossas sinagogas. Foi o que aconteceu durante muitos séculos. Os fariseus, os escribas, os judeus maltrataram aos apóstolos, os servos de Deus a quem Jesus enviou. Isso aconteceu literalmente. E quando Jesus diz: a uns crucificareis, estava falando dele mesmo. Jesus ia ser crucificado. Outros apóstolos também foram crucificados. E Jesus então está dizendo: a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, perseguireis de cidade em cidade. O apóstolo Paulo foi perseguido de cidade em cidade, outros apóstolos perseguidos de cidade em cidade. O que Jesus está dizendo é o que ia acontecer e o que aconteceu de fato. E Jesus então diz: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Olha que sentença terrível. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar.
Os escribas e fariseus não criam em Deus no sentido como as Escrituras ensinam que devemos crer. Eles não praticavam as Escrituras como ela mesma ensina que devemos praticar. Eles estavam apenas vivendo uma falsa religiosidade, longe de Deus. E Jesus então agora mostra todo o seu interior e as condenações que haveriam de acontecer a eles. Porque, meus queridos, ninguém faz nada oculto que não venha a ser revelado. Aquilo que plantamos é o que vamos colher. Uns plantam do Espírito para a vida eterna e outros o fruto da carne para a condenação eterna. O que nós aprendemos com os escribas e fariseus é que também nós somos religiosos. Também temos a palavra de Deus, fazemos orações, entregamos dízimos, ofertas, cantamos, pregamos, etc. Mas temos algo que temos que aprender. Não podemos nos espelhar naquilo que eles faziam. Precisamos viver aquilo que pregamos, pregar aquilo que vivemos. Não podemos ser hipócritas, falsos, atores, não podemos. Temos que ser verdadeiros. Meus queridos, sempre houve, os escribas e fariseus, ainda existem eles, e sempre existirá. Enquanto o mundo durar, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos apóstolos, os falsos religiosos sempre existirão. Mas cabe a você e a mim servir a Deus com integridade e assim aprendendo com os escribas e fariseus a viver a vida correta para a glória de Deus. Grande abraço, Deus vos abençoe.